Histórias da Bíblia! A promessa de uma descendência numerosa que Deus fez a Abraão estava começando a se cumprir quando os filhos de Israel habitavam as terras de Canaã. Seus 12 filhos cresciam, trabalhavam, formavam suas famílias, que viriam a ser as 12 tribos da casa de Israel. Israel tinha 2 esposas, Raquel e Lia, que eram irmãs. Elas brigavam pelo amor de Israel, que já tinha filhos com Lia, mas ainda não tinha filhos com Raquel, a esposa que ele amava. Deus olhou para Raquel com compaixão e deu a ela um filho, José. Quando José nasceu, tornou-se logo o filho mais amado por Israel, mesmo sendo o mais novo. Era o filho para o qual Israel preparava para ser herdeiro da promessa de Deus a Abraão. Enquanto os outros irmãos trabalhavam na terra, José era educado por Israel e tornou-se muito inteligente. José também tinha sonhos e visões sobre o futuro. Era um dom de Deus. Ainda cedo, José perdeu sua mãe Raquel, quando ela deu à luz a outro filho, Benjamim. Com a ausência da mãe, José foi ainda mais amado pelo pai, o que fez com que seus irmãos tivessem inveja dele. Israel tratava José com mais carinho do que todos os outros irmãos, e a ele deu uma túnica muito bonita. Os irmãos passaram a ter raiva de José, que começou a ter sonhos e a contar a seus irmãos. Na tradução dos sonhos, todos os seus irmãos deviam obediência a José. A raiva dos irmãos foi tamanha que um dia, quando José foi levar comida a eles no campo, os irmãos o prenderam e o jogaram num buraco, no deserto. Pegaram a túnica dele e rasgaram, para quando chegassem em casa sem ele, contassem ao pai que José tinha sido atacado por um animal. Comerciantes de escravos passaram pelo deserto naquele momento. Quando viram isso, os irmãos de José decidiram vender José como escravo para eles. José foi levado até o Egito e vendido como escravo a Potifar, um oficial que trabalhava para o faraó. Como José era um escravo muito inteligente, e isso não era comum, Potifar o colocou como administrador de todos os bens da sua casa. José teve muito sucesso. A boa aparência de José e seu talento no trabalho despertou o interesse da mulher de seu patrão. Um dia, a mulher de Potifar procurou José com o desejo de estar com ele, mas José a negou, por respeito a seu patrão e amor por seu Deus. Sentindo-se rejeitada, a mulher de Potifar mentiu sobre José e disse a seu marido que ele, José, a desejava. Potifar acreditou na mentira de sua esposa e mandou José para a cadeia. José passou por um tempo na cadeia e mesmo lá tornou-se respeitado. Era responsável por ajudar os guardas a controlar os presos. Havia 2 homens que José conheceu na prisão que seriam julgados. Se fossem inocentes, seriam livres. Se fossem culpados, seriam executados. Eram eles o copeiro e o padeiro do palácio. Na noite antes do julgamento, os 2 homens tiveram sonhos. Estavam muito angustiados para saber o que significava e contaram a José. José decifrou os sonhos dos homens. O copeiro, em 3 dias, voltaria a servir o faraó, e o padeiro, em 3 dias, seria executado. E tudo aconteceu como José previu. Tempos depois, o faraó foi atormentado com sonhos. Ninguém era capaz de decifrar os sonhos do faraó, até o copeiro lembrar de José, que decifrava sonhos. José foi chamado pelo faraó ao palácio para ouvir os sonhos do faraó, que tinham a mesma mensagem.
7 vacas gordas eram devoradas por 7 vacas magras. 7 espigas gordas eram devoradas por 7 espigas magras. José decifrou o sonho do faraó, dizendo a ele que viriam 7 anos de muita abundância nas plantações, seguidos por 7 anos de seca. Para se preparar para os anos de seca, o reino do Egito deveria muito plantar e guardar recursos para sobreviverem aos 7 anos de seca. O faraó ficou admirado com o dom de José, que foi nomeado governador do Egito, e trabalhou duro nos anos de fartura, preparando o Egito para os anos difíceis. Quando a seca começou, toda a terra sofreu com a fome, exceto o Egito, que era o único lugar onde havia alimentos, graças a José, que tinha a ajuda de Deus em tudo o que fazia. A terra toda vinha ao Egito para comprar comida. Até os irmãos de José foram até lá buscando alimento. Quando José soube que seus irmãos estavam lá, foi ao seu encontro, mas eles não o reconheceram, pois José era o homem mais poderoso do Egito depois do faraó. Seu irmão Benjamim não estava com eles, e José perguntou se eles tinham mais algum irmão. Pediu que o levasse até ele, do contrário, não conseguiriam comprar comida. José deu uma lição a seus irmãos, mas percebeu que eles tratavam muito bem a Benjamim e estavam arrependidos pelo que fizeram com ele no passado. José então revelou a eles que era o seu irmão que eles tinham vendido como escravo e que perdoava a eles pelo que fizeram, pois era plano de Deus que ele fosse governador do Egito, e mandou buscar seu pai Israel para viverem no Egito, onde estariam seguros e não passariam fome ou qualquer dificuldade. Assim, Israel e seus filhos deixaram Canaã e foram viver no Egito junto a José.